A ausência da liberdade religiosa no mundo, no momento em que, entre nós, se assinala o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. É por isso que temos connosco o Padre Peter Stilwell, é o diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso no Patriarcado de Lisboa, e também, via digital, Carlos Jalali, da comunidade Bahá'í, que integra a Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas na RTP. Muito boa tarde, Padre Peter. Boa tarde também, Carlos Jalali. Começava desde já consigo, Padre Peter Stilwell. São 21 anos desta Lei de Liberdade Religiosa. Vivemos num país sem grandes, digamos, atritos ou grande conflitualidade nesta questão. No entanto, importa sempre trabalhar na proximidade e no aprofundamento desta relação entre aqueles que fazem caminhos itinerários diferentes para chegarem até Deus. São duas dimensões diferentes. Uma é a maneira como o Estado abre ou não abre um espaço para as religiões e o faz de uma maneira equitativa, respeitando as diversas religiões. Isso é uma coisa. Estabelece, por assim dizer, o campo do jogo. Depois é a relação que as próprias comunidades estabelecem umas com as outras. Aí também há um benefício para o Estado, na medida, por exemplo, em que o Alto Comissariado para as Migrações tem um grupo de trabalho para o diálogo interreligioso que reúne mensalmente e que vai refletindo sobre a maneira de colaborar com o Estado, nomeadamente na questão das migrações, mas não só. Muito bem. A Carlos Jalali é da comunidade Bahá'í, mas também ligado a este tempo de emissão das confissões religiosas aqui na RTP. De notar que estamos no 25º ano, já são 25 anos desta experiência que aqui na televisão pública agrupa as diferentes religiões. Que balanço faz também desta experiência de proximidade, de partilha de tempos, também desta forma de chegar junto dos portugueses? Eu faço uma avaliação extremamente positiva, sobretudo quando colocamos o caso português em perspectiva comparada, quer olhando para outros países europeus, quer olhando de forma mais geral para o contexto das democracias a nível mundial. Portugal é um líder em termos daquilo que é a capacidade de institucionalizar mecanismos para o diálogo interreligioso. Este espaço da fé dos homens é um excelente exemplo disso, na medida em que é um espaço onde as diferentes comunidades e confissões religiosas dialogam, cooperam para encontrar um espaço de partilha coletiva que permite não só chegar ao lar dos portugueses e assim também dar uma perspectiva da diversidade da experiência religiosa e assim também aumentar o conhecimento que temos, mas também tem proporcionado o diálogo entre as comunidades religiosas na medida em que é preciso organizar estes tempos. E nesse sentido tem servido este propósito de ser um mecanismo de diálogo, porque o diálogo é isso mesmo, é uma conversa entre duas ou mais pessoas que têm perspectivas diferentes e onde o objetivo é que cada participante aprenda algo e que possa mudar e crescer. E de facto, isso é algo que é muito visível. E não falamos muito deste tema em Portugal, mas é interessante notar como, a nível europeu, Portugal é visto como, de facto, um líder e um exemplo em termos daquilo que é a dinâmica de diálogo interreligioso e que se reflete também, por exemplo, nas tomadas de posse do atual Presidente da República, que foram marcadas por celebrações interreligiosas. Referiu esta proximidade, não apenas o programa em si que é emitido, mas depois a comissão que reúne. E aí há um contacto muito direto entre todos e acaba por funcionar como um mecanismo muito importante de conhecimento mútuo, também de trabalho em comum e de um caminho que se tem feito ao longo destes 25 anos. Sem dúvida, sem dúvida. E este caminho comum permite-nos identificar aquilo que nos aproxima, aquilo que nos une. E há muito que nos une.
E isso vê-se até na própria evolução daquilo que é o trabalho da Comissão de Tempos de Emissão das Confissões Religiosas. Mais recentemente, por exemplo, a Comissão iniciou uma dinâmica de ter programas na rádio de diálogo interreligioso, onde as diferentes comunidades dialogam sobre temas em comum. E isso é reflexo dos ganhos, da evolução que temos conseguido ao longo dos últimos 25 anos. Referi há pouco a tomada de posse do Presidente da República, quer a primeira, quer a segunda, que foram pautados por momentos de celebração interreligiosa. Isso dificilmente teria sido possível se não tivéssemos esta construção de diálogo e de entendimento entre as confissões religiosas ao longo das últimas décadas. E este é um trabalho que não começou quando a fé dos homens foi formalizada. Há um trabalho prévio e pioneiros das várias confissões que vale a pena também destacar. É um processo de construção gradual e que nos permite chegar ao longo do tempo a este ponto de referência a nível mundial. E é um exemplo de uma política pública de longo prazo, construída de baixo para cima, mas também, obviamente, com a formalização a nível legal, que a Lei da Liberdade Religiosa trouxe, e que dá frutos muito evidentes quando olhamos para a dinâmica do diálogo interreligioso em Portugal comparado com outros contextos europeus. Certamente. Padre Peter Stilwell, começávamos este programa precisamente com uma rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, em que habitualmente, e em cada quarta-feira, aqui fala da ausência de liberdade em tantas latitudes deste mundo. Temos que ter e guardar sempre esta noção de escala, em que aquilo que experimentamos no nosso país não é propriamente a realidade mundial. A ausência de liberdade religiosa é, infelizmente, hoje uma realidade presente em muitos países. É verdade. Em parte, isso tem a ver com as próprias religiões. Algumas delas, em vários países, não concebem ainda a ideia de liberdade religiosa. A Igreja Católica, durante muito tempo, não aceitava esta ideia da liberdade religiosa. Foi com o Concílio Vaticano II que se deu uma volta de 180 graus, na medida em que a Igreja Católica pensava assim: não podemos deixar que se propaguem coisas que não são verdade no interior da sociedade e, portanto, a liberdade só para aqueles que dizem a verdade. Claro que quem é que vai decidir o que é a verdade? A Igreja Católica decidia que aquilo que ela ensinava é que era a verdade. O que o Concílio Vaticano II trouxe de novo foi dizer: não estamos a dizer que são as verdades que têm direitos, estamos a dizer que as pessoas é que têm direitos e, portanto, que as pessoas têm o direito de procurar o sentido da sua vida, procurar o sentido último da sua existência, de procurar dialogando com a religião na qual nasceram ou com outras religiões. E, portanto, a partir daí, nós notamos nos vários países onde a Igreja Católica tinha alguma preponderância, uma mudança na questão da liberdade religiosa. E aqui em Portugal, quando se tratou de discutir e preparar a Lei de Liberdade Religiosa, a Igreja Católica não estava envolvida diretamente porque tinha uma concordata com a Santa Sé, mas as pessoas que trabalharam sobre isso utilizaram a documentação do Concílio Vaticano II para pensar os critérios da Lei de Liberdade Religiosa. E, felizmente, temos uma lei que respeita a diversidade das religiões e os seus estilos próprios, criando condições para haver diálogo entre as comunidades. Carlos Jalali, falávamos aqui com o Padre Peter, a ausência de liberdade religiosa em tantas partes do mundo integra a comunidade Bahá'í. Penso que também experimentarão esta ausência de liberdade religiosa noutras latitudes. Aqui goza-se de um caminho de tolerância e de proximidade, mas não é assim em todo o mundo. Infelizmente não. A comunidade Bahá'í é uma das comunidades que é perseguida em vários pontos do planeta. Em alguns países, como no caso do Irão, há
políticas sistemáticas de perseguição por parte do poder político, e acho que é importante aqui destacar aquilo que é a verdadeira essência da religião. A verdadeira essência da religião deve ser a paz, deve ser de conseguirmos estar em paz, quer connosco próprios, quer com aqueles que nos rodeiam. Essa é a base da verdadeira religião e essa é a base que nós temos conseguido, de facto, assegurar em Portugal e que se reflete no trabalho da Comissão de Tempos de Emissão das Confissões Religiosas. É um espaço de liberdade, onde respeitamos uns aos outros, onde ouvimos uns aos outros e onde procuramos encontrar aquilo que nos une. E há muito que nos une. Esta procura por sermos pessoas melhores, procurarmos servir a humanidade, trabalharmos para um mundo melhor e para comunidades mais saudáveis e mais prósperas. Desenvolvermos estas capacidades espirituais que temos. Tudo isso são aspectos que nos unem, independentemente das confissões religiosas. E esses são os aspectos que temos que valorizar e ainda bem que em Portugal temos essa capacidade de ter um diálogo que é sólido e que felizmente não temos esta manipulação de sentimentos religiosos por parte do poder político que leva às perseguições religiosas que vemos em muitas latitudes do mundo e em muitas confissões religiosas também. Muito bem, Carlos Jalal, muito obrigado por ter participado hoje aqui no nosso programa. Eu perguntava-lhe ainda, muito rapidamente, mesmo nas despedidas, Padre Peter, sei que está prestes a abrir um espaço interconfessional no aeroporto de Lisboa. O que é que está previsto neste sentido? A autoridade que regula o aeroporto decidiu que era preciso ter um espaço que permitisse os passageiros que estão de passagem, às vezes passam horas ali à espera do voo seguinte, tenham um espaço onde possam viver a sua dimensão religiosa. Para um católico a questão não é tão premente, por exemplo, nós podemos sentar em qualquer banco e rezamos, mas para os muçulmanos, por exemplo, era preciso haver espaço para poderem fazer as suas prostrações e em muitos aeroportos isso existe, um espaço desse género. O aeroporto decidiu criar um espaço desse género e tem trabalhado com o grupo de trabalho do diálogo interreligioso para ver como é que isso se pode efetuar. Muito bem, Padre Peter, muito obrigado por ter estado hoje aqui também no programa Eclésia neste Dia da Liberdade Religiosa.